Vamos então à explanação de Mateus 12, 43 a 45. Quando um espírito impuro sai de um homem, ele passa por lugares áridos à procura de onde descansar e não encontra nada. Voltarei para a minha casa, da qual me mudei, e ao chegar encontra a casa desocupada, varrida e decorada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, ainda piores do que ele, e depois de entrarem, ficam lá a morar. E a situação final deste homem torna-se pior do que no início. É assim que acontecerá também com esta geração. Então, primeiro de tudo, a quem é que se aplica esta passagem? Jesus é bem claro quando ele diz: acontecerá também com esta geração. E no versículo 39 ele repete: uma geração má e adúltera. A quem se aplica esta parábola? Jesus deixa bem claro que aplica-se à nação judaica, principalmente aquela geração dos seus dias. Agora, quem representa este homem que saiu o espírito impuro? Este homem é a nação judaica. O que é um espírito impuro? O espírito impuro era o pecado que a nação judaica era culpada de idolatria, porque idolatria tem a ver com a adoração de demónios, por isso tem a ver com espíritos impuros. Por isso este espírito impuro saiu, porque eles abandonaram a idolatria. Quando? Quando eles foram para o cativeiro de Babilónia. Por isso o cativeiro de Babilónia temporariamente curou a nação de Israel. Por isso, quando Cristo volta e aparece ao povo, ele procurou uma recepção naquela casa. Ele era o ocupante legítimo daquela casa, ele tinha direito a ocupar aquela casa. E ele realmente encontra a casa arrumada e varrida. De certa forma, a nação de Israel estava arrumada, estava varrida, isto é, os judeus conseguiram pôr a casa em ordem. Houve mudanças de comportamento pelo cumprimento de regras e leis. Por isso a casa não estava desolada. O homem da parábola ocupou-se consigo mesmo. Sim. E Jesus até fala então dessa reforma agradável e moral. Está tudo arrumado, tudo varrido. Por isso estava melhor que antes, sim. Só que foi uma reforma de iniciativa pessoal. Porquê é que nós podemos dizer isto? Porque Jesus diz que a casa estava desocupada, estava vazia. Mais ninguém se instalou na casa. O que Jesus quer dizer com isto é que a casa, ao ser arrumada e varrida, não foi pelo papel do Espírito Santo de Deus, mas foi uma iniciativa pessoal dos judeus. Por isso não foi o Espírito Santo o responsável pela reforma da nação. Eles realmente cumpriram as leis, acabaram com a idolatria, mas isso era apenas uma figura de aparente retidão, porque a casa estava vazia, o Espírito de Deus não habitava na casa. Por isso não bastava expulsar o demónio, o espaço devia ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso o homem ainda estava vazio, estava aberto a invasões. Por isso é que Jesus disse várias vezes àqueles judeus: vocês realmente pagam o 10º da hortelã, mas vocês são duros, vocês são impiedosos, vocês se declaram justos perante Deus, vocês estão vazios. O Espírito Santo não foi ele que remodelou a vossa casa. Por isso eu, Cristo, nunca poderei habitar essa casa. Não podemos habitar juntos em união. Por isso Cristo nega-se a entrar dentro de uma casa que está realmente varrida, arrumada, mas está vazia. Cristo não encontrou o Espírito Santo dentro daquela casa onde pudesse habitar junto com a nação de Israel. Por isso Cristo vai-se embora. Qual foi o problema? É que a casa estava vazia e o Espírito então viu que Cristo não ocupou a casa. O que é que o Espírito diz? Voltarei para a minha casa. Notem que o demónio diz, considera aquele homem, a nação de Israel, como a minha casa. Por isso considera aquela habitação como legítima. E se o Espírito Santo não se instalou na casa, então a casa está livre. Por isso o único que podia impedir o demónio de entrar na casa era o Espírito Santo. E o demónio via a casa ocupada, então ia-se embora e ia procurar outra casa. Mas como ele voltou e o Espírito Santo não habitava na casa, então voltou a entrar. Só que voltou a entrar, mas convidou mais 7 espíritos piores do que ele. E obviamente estes 7 espíritos, isto tem mais a ver com o espírito da Escritura no sentido de punição severa. Isto faz lembrar o texto que fala sobre Caim. Se alguém matar Caim, vai sofrer 7 vezes mais. Isto tem a ver com punição. Ou então, quando no livro do Levítico fala sobre se vocês deixarem de ouvir, de obedecer à lei, eu vos irei castigar 7 vezes mais pelos vossos pecados. Isto tem a ver com punição severa. Este espírito chama mais 7, porque agora a punição iria ser severa sobre a nação de Israel. E realmente foi isso que aconteceu.
porque o destino desta geração perversa seria a destruição total de Jerusalém pela cruel Roma, que agora iria vir com 7 vezes mais força, com 7 vezes mais crueldade. Por isso, isto é uma passagem que deixa bem claro de que não basta nós pararmos de fazer o que é errado. Porque se eu deixar de fazer o que é errado, isto é, se eu fizer alguma reforma na casa, isso vai ser uma iniciativa pessoal. Vai ser por obedecer a regras, a leis do sistema religioso a que eu pertenço. Mas aquilo que Cristo nos está a dizer é: quem deve ser o responsável pela vossa mudança interior tem que ser o Espírito de Deus. E sim é que muda. E quando o Espírito de Deus muda, então o Espírito pode encontrar ali habitação. Por isso, não basta parar de fazer o que é errado. Porque eu parar de fazer o que é errado, isso é bom, sim, uma influência positiva, sim, mas a casa continua vazia. Tem que ser o Espírito de Deus a operar na pessoa. Como é que isto se aplica à sociedade de vigia? As testemunhas de Jeová pensam que, pelo facto de não fumarem, não beberem, não adulterarem, não mentirem, já estão numa boa posição perante Deus. Não estão, porque isso foi uma reforma pessoal. É verdade que a vida tornou-se melhor. Sim, a casa está arrumada, está varrida. A transformação aconteceu, mas apenas aparente. Porque qualquer religião faz isso, qualquer religião deixa a casa mais varrida e posta em ordem. Mas levar uma vida inofensiva não é o mesmo que levar uma vida santa, operada pelo Espírito Santo, debaixo da influência do Espírito Santo. Por isso é que o Senhor Jesus falou da figueira, que uma figueira que não produz fruto, apenas produz folhas. Por isso ela tinha sombra, sim, folhas, mas foi amaldiçoada, porque não produziu fruto. O problema é que este tipo de reforma deixa um vácuo em que a pessoa pensa que está numa boa relação com Deus só pela casa estar arrumada, estar varrida, não tem vícios, mas não é isso que significa a regeneração espiritual da pessoa. Porque a regeneração tem que ser feita pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo arruma a casa, varre a casa, então ele pode operar e habitar na casa. Porque se o Espírito Santo não vier e habitar a casa fica vazia. E ficamos suscetíveis ao tipo de influência. As testemunhas de Jeová hoje são os odiernos judeus, odiernos fariseus. Pagam o 10º do hortelã. Sim, tudo. Está tudo arrumadinho. Mas são mais duros e impiedosos que qualquer outra religião. Acham que são o povo exclusivo de Deus. Mas o que Deus quer hoje de um cristão, daquilo que é realmente trigo, é justiça, é misericórdia, é bondade. Mas o coração das testemunhas de Jeová é frio, é duro, é intolerante, é exclusivista, é impiedoso, maltrata o órfão e a viúva. É a única religião que ostraciza pessoas de uma forma tão cruel, ao ponto de nem dizer bom dia a uma pessoa que apenas quer deixar de pertencer à organização social de vigia. Nem merece um bom dia. A vossa casa realmente está arrumada e está varrida, mas está vazia. Vocês não têm espírito. Isso é notório nas congregações. Entramos dentro de uma congregação, assistimos a uma reunião, nós parece que estamos a assistir a um velório. Vocês estão vazios. A reforma que vocês fizeram à casa é pessoal, foi mecânica. Não é fruto da operação do Espírito Santo em vocês. Não é. Tanto que vocês são mecânicos. Vocês cumprem as regras todas, mas estão vazios, sem espírito. Nota-se no vosso comportamento. Nota-se na maneira como se tratam uns aos outros. O que é assustador são as palavras: voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer, há pessoas que o espírito saiu, realmente arrumaram a casa, varreram a casa, mas o espírito imundo ainda considera a tal pessoa como a minha casa. Porquê? Porque não foi ocupada. Essa casa tem que ser ocupada pelo espírito. E aquilo que acontece é que se está vazia, se o Espírito Santo não tomou conta da vida da pessoa no seu íntimo, mas tudo aquilo que a pessoa faz é apenas visível, porque não fuma, não mata, não bebe, não é adúltero, não fornica, tudo isso é apenas externo. Quando o coração não mudou, o Espírito encara a tal pessoa como a minha casa. E aquilo que poderá acontecer muito em breve é este tipo de pessoas que não foram preenchidas pelo Espírito Santo, que não estão a ser conduzidas pelo Espírito, a situação dela pode se tornar pior do que quando elas se tornaram cristãs. Apesar de pregarem uma religião, podem continuar vazias, sem o Espírito ter ocupado a casa. E muito em breve dá-se a desgraça. Por isso, a torre de vigia vai cair. Não há dúvidas, a torre de vigia
vai cair. E vai cair assim como Jerusalém caiu. E vem aí 7 espíritos, né? Roma virá e destruirá completamente a cidade de vigia. Agora, quem não tiver o Espírito Santo dentro dela, não vai perceber este engano. E vai ser possuída por 7 espíritos. E na grande tribulação vai ficar evidente que a casa estava vazia, mas foi ocupada por 7 espíritos. A vossa mudança foi uma reforma pessoal, por obedecerem a regras, a livros, a instruções, à letra. Não foi um produto do Espírito Santo. Por isso a vossa casa está vazia. O que é que se poderá estar a passar, espiritualmente falando, com os membros da Sociedade de Vigia? Que relação existe entre uma reforma pessoal mecânica e uma reforma feita pelo Espírito e o facto do Espírito habitar na pessoa? Isto foi descrito em Jeremias 31, versículo 33. Porei a minha lei no seu íntimo, irei escrevê-las no seu coração. Que Jeová iria ao ponto de agir para transformar o caráter da pessoa. Notem que fala aqui em a lei estar inscrita no íntimo, no coração. Por isso não tem a ver com externo, tem a ver com a pessoa. Por isso é que a Bíblia diz que vós sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Por isso quando o Espírito Santo atua e a lei está no nosso íntimo e no nosso coração, na parte mais escondida do nosso ser, no nosso espírito, Deus age para transformar o caráter da pessoa. E a diferença que havia com o povo judeu é que a lei era escrita, estava em pedras e eles apenas a liam. Era um fator, era externo. Eles nunca permitiram que a lei mudasse o coração. Mas obedeciam a regras. Só que as coisas iriam mudar e o Espírito Santo iria começar a atuar nas pessoas como um templo. Por isso, em vez de a lei ser colocada diante de nós para nós podermos obedecer, Deus diz que iria fazer uma cópia dessa lei e colocá-la no nosso íntimo, na nossa parte interna. É como que colocasse no Santíssimo do nosso ser. E porque é do Santíssimo que vem a orientação. Né? No templo de Deus era do Santíssimo. A luz de Shekinah estava lá no Santíssimo, depois tinha o Santo e o pátio. E a orientação vinha de dentro. E Deus está-nos a dizer que a lei iria fazer uma cópia e colocar no nosso espírito. Por isso a orientação vem do espírito. E há ali um vínculo pessoal entre a pessoa e Deus. Há ali uma atividade interior do Espírito Santo na pessoa. Por isso, o habitador, que é o Espírito Santo, e a habitação, que é a pessoa, partilham do mesmo caráter. É a mesma coisa. É da mesma natureza. Por isso tem que ser produzido um novo espírito da pessoa para que o Espírito Santo possa habitar na pessoa. O arrumar a casa, o varrer a casa é produto de um chamado da parte de Deus e o Espírito Santo atua na pessoa e essas mudanças são efetuadas por meio do Espírito e não pela ação mecânica de uma pessoa. Na casa, o cristão é a casa, o Espírito Santo, o habitador, tem que ter o mesmo caráter da habitação, porque o Espírito Santo não pode habitar naquilo que ele não constrói. Por isso, o Espírito Santo tanto edifica como habita. Isto vai-me lembrar um bocadinho a passagem de Gênesis, quando fala lá sobre o dilúvio, e diz que Noé estava na arca, as águas começaram a baixar, ele soltou a pomba. A pomba foi, e a pomba não encontrou lugar num mundo julgado, não encontrou, voltou. A pomba foi novamente, e depois já trouxe uma folha, e foi uma terceira, e então já não voltou. O que é que isto quer dizer? Que a pomba não poderia pousar num mundo julgado. Só poderia pousar num mundo novo. Por isso ela pousou e já não voltou quando encontrou pouso. Por isso a pomba tinha o mesmo caráter, a mesma natureza de um mundo renovado. E obviamente que o Espírito Santo também é representado por uma pomba. E o Espírito Santo, de certa forma, só pode encontrar pouso em um espírito novo. Quando encontra um espírito novo, então encontra pouso. Se não houver um espírito novo, se a pessoa não tiver sido chamada e está ali uma reforma apenas pessoal, mecânica, o Espírito Santo não pode pousar, porque aquela pessoa não é uma pessoa restaurada, regenerada no Espírito. É carnal, é o mundo antigo, é o mundo ainda não julgado. Por isso o Espírito Santo nunca irá pousar num mundo que não foi renovado. Por isso nós temos o Espírito Santo de um lado e temos o cristão do outro. O Espírito Santo é o habitador e o cristão é a habitação. Por isso o Espírito Santo só pode habitar numa habitação que tenha o mesmo caráter, a mesma natureza. Por isso o Espírito Santo não vai pousar
nas emoções de uma pessoa, na mente de uma pessoa, no corpo de uma pessoa. Porquê? Porque são coisas da matéria. Por isso o Espírito Santo só pode habitar em algo que tenha a mesma natureza, o mesmo caráter, que tem a ver com o nosso espírito. Não é o meu corpo, é o meu espírito. Por isso o Espírito Santo habita no meu espírito. Não na parte física, material, porque são de natureza diferentes. Agora, o meu espírito, o que vai acontecer é encontrar expressão no meu corpo, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Mas as minhas emoções, os meus pensamentos, é apenas um reflexo daquilo que acontece no meu espírito. Porque é lá que o Espírito Santo habita. É lá que a pessoa é chamada, é lá que a pessoa é escolhida. Não é nas minhas emoções, é nos meus pensamentos. Por isso a esperança não é algo construído na mente, é algo que vem no espírito. E é isto que tem que acontecer com qualquer membro da sociedade religiosa. Por isso o Espírito Santo edifica e habita. O Espírito Santo não pode habitar onde ele não edificou. Por isso, se o Espírito Santo é o nosso conselheiro, conforme o Senhor Jesus disse, que ele vai nos ensinar todas as coisas, ele vai nos conduzir a toda a verdade. Esse nosso conselheiro, o Espírito Santo, reside em nosso espírito. Então, a liderança vem do nosso espírito. Por isso é que o livro de Romanos 8 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Notem, Espírito Santo e espírito da pessoa. Não diz que é o corpo da pessoa, as emoções da pessoa. O espírito com o espírito. E a comunicação vem entre espírito e espírito. E, obviamente, as escrituras, que são produto do Espírito Santo. Mas há uma orientação na pessoa por meio do espírito. Porque quando a pessoa não tem acesso às escrituras, tem o espírito, o seu espírito. E é nesse local, nesse santíssimo do seu templo, que o Espírito Santo atua, dirige, orienta e consola. Por isso nós conseguimos assim discernir uma vida espiritual autêntica. E é assim que funciona. E é isto que não acontece nos membros da sociedade de vigia. Porquê? Porque eles realmente têm uma casa arrumada, têm uma casa varrida, mas desocupada. Porque o Espírito Santo não encontrou lá morada. Porquê? Porque a habitação que lá está não foi produzida pelo Espírito, mas foi pela obediência a regras, a leis e a um organismo religioso que existe nos Estados Unidos. Pronto.